Olá, meus amigos, estamos aqui nós outra vez, hein? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante sobre residência, AIRE e sobre os nossos Dante Causa, mas fique até o final desse vídeo. Depois da vinheta, aguarde! Martins, cidadania. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Olha o nosso Big Bang, ó. Nós vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre residência, sobre AIRE, viver na Itália e como se monta uma pasta de documento. Mas antes de eu começar a falar, se você já é inscrito no nosso canal, dê o seu like, não se esqueça, mete o dedão lá no like para ajudar que esse canal se cresça, né? Se você ainda não é inscrito, te convido você a se juntar a esta família, né? Se inscreva no nosso canal, dê um joinha e bora pro vídeo. Vamos lá. O assunto começa assim, ó. Eu vou tentar ser o mais transparente possível no que eu vou falar. E eu vou falar de experiência pessoal, tudo aquilo que eu vivi em 15 anos de Itália. Quando eu saí do Brasil, quando eu cheguei, eu fiz minha cidadania aqui. Na época que eu cheguei aqui em 2005, eu fiz a cidadania sozinho e ralei muito para chegar onde eu cheguei. E falo isso em experiência pessoal porque de uma comune para outra muda muita coisa, ok? Então o que acontece? Vamos lá. Primeiro, a gente vai começar, nós vamos ter que voltar ao passado para chegar no presente, para vocês entenderem como é que se monta uma pasta e por que você tem direito à cidadania. Porque eu tenho que passar por toda essa burocracia para obter o meu reconhecimento de cidadania. Porque na lei, a lei ela é muito clara. Na Constituição italiana diz: filho de italiano, mesmo que nasceu fora da Itália, é italiano. Então eu vou falar para você. Você já é italiano do seu nascimento. Nós temos que organizar isso aí. Imagine uma estante, ok? Uma estante de livros. E esses livros na estante, ele vai de A a Z. Imagine que essa estante vira e os livros caem tudo para o chão. A gente não podemos deixar essa bagunça no chão, nós temos que organizar. Pegar os livros e colocar na estante. É dessa forma? Quase. Não é bem assim. Nós temos que pegar aqueles livros que estão no chão, mas temos que colocar eles organizados na prateleira. Começando com a letra A, com a letra B, com a letra C e assim por diante. Até organizar esses livros na estante. Assim é a nossa vida para fazer o reconhecimento da cidadania. Aonde eu estou querendo chegar com esse discurso? Imagine você que lá atrás, em 1800, 1850 a 1950, uma família com um casal, né, de italianos com seu filho menor imigrou para o Brasil. Imagine que esse exemplo que eu estou te dando seja o seu Dante Causa, o seu antenato, né, que nós vamos chamar o seu ascendente de Dante Causa. Então o que acontece? Seu Dante Causa imigrou, seria o seu bisavô, para o Brasil, né? Os pais dele, que seriam o seu tataravô, que seriam os pais desse bisavô. Chegando no Brasil, eles conseguiram trabalho, conseguiram casa e começaram a levar a vida. Que o seu tataravô, o seu trisavô deveria ter feito, que não fez. Se naquela época tivesse as informações que nós temos hoje na internet, ou essas informações que tem, que a gente consegue, eles não teriam pecado numa situação. Que coisa que eu quero dizer? Porque o seu tataravô, seu trisavô, quando ele migrou para o Brasil,
qual que seria o primeiro dever dele como cidadão italiano? Era comunicar ao consulado da transferência dele, da Itália, para o Brasil. Isso vale para todos os italianos que foram para o mundo inteiro. Eles deviam ter comunicado a transferência de residência. Ou seja, o núcleo familiar dele, que é ele, a esposa e um filho, ele comunicava ao consulado, transferia a residência. Este filho, que é o seu bisavô, cresceu, formou família, casou-se e nasceu o primeiro filho dele. O estado civil desta pessoa mudou de solteiro para casado. Qual é a obrigação, o dever dele? Era comunicar ao consulado, porque a residência dele de italiano já estava registrada lá no consulado. Então ele registrava o casamento dele e registrava o filho dele no consulado. E a vida seguia. Aí nasceu o teu avô. Como ele já registrou no consulado, o avô cresceu, estudou, casou, formou família e nasceu seu pai ou mãe. E o que o seu avô deveria fazer? Indicado, sabendo das coisas. Ele ia lá ao consulado, registrava o casamento dele e o nascimento do filho, e assim por diante. Chegou em você, o seu pai ou mãe, quando você nasceu, o seu pai teria que ter registrado o seu nascimento lá no consulado. Você vê que todos são brasileiros. Se for nascido em São Paulo, registrou no cartório em São Paulo, porém declarou esse nascimento lá no consulado. Pegou aquela certidão de nascimento e casamento e registrou lá. Conclusão, você é italiano do seu nascimento. Hoje, você não teria nem o trabalho de vir aqui à Itália fazer o teu processo de cidadania ou fazer o processo de cidadania pelo consulado. A sua cidadania estaria pronta. Isso seria o caminho mais correto. Agora, o que nós temos que fazer? Porque o italiano lá atrás não fez nada disso. Não sabia. Muitos deles na época eram analfabetos, vinham para cá, vinham para o Brasil para trabalhar. Ia nascendo filho, o cara morava, por exemplo, chegava em São Paulo e ele migrava para o interior, ia para Araraquara, Ribeirão Preto, estava a 400 km de distância do consulado. Você acha que eles iam fazer isso? Ninguém fazia. Por isso nós temos que fazer a reconstrução da nossa família, chamada árvore genealógica. Como se monta uma pasta de documento, como se monta um processo de cidadania. Você como requerente, se você for solteiro, você vai precisar de todas as certidões de nascimento, casamento e óbito, mais a certidão do italiano original aqui da cidade em que ele nasceu na Itália. É lógico que às vezes você não tem o nome da cidade, tem que fazer pesquisa, tem que fazer busca, mas isso é assunto para um outro vídeo. E todas as certidões que você pegar no Brasil, no seu respectivo cartório, elas têm que ser no formato de inteiro teor. Não serve segunda via simples. Te dou uma diferença, te dou um exemplo. Qual é a diferença? Se você chegar no cartório e falar assim, olha, eu quero a segunda via do meu registro de nascimento, eles fazem na hora. Essa não serve. Você tem que pedir, eu preciso da segunda via do meu registro de nascimento no formato de inteiro teor. Então, ou seja, partindo de você até chegar no teu bisavô, que nem você tem como exemplo. Você vai precisar sua certidão de nascimento, aí vai para o teu pai ou mãe, sempre na linha reta, os nascimentos das pessoas. Nascimento do teu pai e casamento. Vai para o teu avô, se ele já é morto, então vai ser nascimento dele, casamento dele e óbito. Chegou no bisavô, você vai precisar da certidão de nascimento dele em italiano, casamento dele e óbito. Então, casamento e óbito do italiano. Você como requerente, se você for solteiro, você vai precisar de todas as certidões de nascimento, casamento e óbito, mais a certidão do italiano original aqui da cidade em que ele nasceu na Itália. É lógico que às vezes
você não tem o nome da cidade, tem que fazer pesquisa, tem que fazer busca, mas isso é assunto para um outro vídeo. E todas as certidões que você pegar no Brasil, no seu respectivo cartório, elas têm que ser no formato de inteiro teor. Não serve segunda via simples. Te dou uma diferença, te dou um exemplo. Qual é a diferença? Se você chegar no cartório e falar assim, olha, eu quero a segunda via do meu registro de nascimento, eles fazem na hora. Essa não serve. Você tem que pedir, eu preciso da segunda via do meu registro de nascimento no formato de inteiro teor. Então, ou seja, partindo de você até chegar no teu bisavô, que nem eu citei como exemplo. Você vai precisar sua certidão de nascimento, aí vai para o teu pai ou mãe, sempre na linha reta, os nascimentos das pessoas. Nascimento do teu pai e casamento. Vai para o teu avô, se ele já é morto, então vai ser nascimento dele, casamento dele e óbito. Chegou no bisavô, você vai precisar da certidão de nascimento dele em italiano, casamento dele e óbito. Então, casamento e óbito do italiano, até chegar em você o que é requerente, todas essas certidões em inteiro teor. Veja que nós estamos reconstruindo a sua família através de documentos. Mais um documento que se chama CNN. O que quer dizer essa sigla? Certidão negativa de naturalização. Ia me dando um branco na cabeça, a gente fala tanta coisa, né? Essa sigla significa isso aí, certidão negativa de naturalização. Para que ela serve, Sérgio? Esse documento, o governo italiano quer saber se o italiano, se é o dante causa que te passa o direito ao reconhecimento da cidadania, te passa a cidadania, se ele se naturalizou brasileiro ou não. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site do governo brasileiro, onde você faz o pedido desse documento. Ele é gratuito, ok? Quando você abrir a página vai estar lá, requerido e requerente. O requerente é você. Você vai preencher todos os seus dados, nome, endereço, CPF, trisavô, bisavô, enfim. E vai para o requerido. Quem é o requerido? Seu dante causa. Você está um caso recente aqui de um sobrenome que está na minha cabeça. Porque eu vou falar também das variações de sobrenome e nome. Então, no requerido, que é o teu bisavô, vou dar um exemplo que ele se chame Carlos Bonuccelli. Ok? Então você põe lá nome, Carlos Bonuccelli. Põe o nome da mãe, do pai dele, a data, o mês e o ano que ele nasceu. Mas você identificou nos outros documentos, que o sobrenome do teu dante causa, como nome, sofreram algumas alterações. Estas variações você também tem que colocar nesse documento. Por exemplo, o nome dele, retornando, se chama Carlo, sem o S, Carlo Bonuccelli. E você viu na certidão de casamento dele, óbito ou nascimento do filho dele quando ele registrou, que estava escrito Carlos com S no final. Carlos Bonicelli. Vê que tem uma diferença de Bonuccelli para Bonicelli. Trocou o U pelo I e acrescentou o S no Carlos. No Carlo, né? Passou a chamar Carlos. O que você vai fazer? Do lado daquela janelinha onde você colocou o nome do italiano, você vai ver uma janelinha, um quadradinho amarelo com um sinalzinho de mais. Você clica ali. Vai abrir uma outra janela. Toda a variação do nome do italiano, você vai escrever ali. Entendeu? Você escreveu o nome do italiano como está no registro de nascimento dele. Carlo Bonuccelli. Aí no documento está Carlos Bonicelli. Você abre a janelinha, põe lá, Carlos Bonicelli. No outro documento você viu que estava escrito Carlos Bonuccelli, que vai 2L no Bonuccello, e estava apenas com L. Você repete. Toda a variação você coloca ali. Coloca as caracteres,
faz a emissão desse documento, a resposta vai ser instantânea e você vai receber esse documento gratuitamente. A resposta vai ser de que forma? O seu nome, que você é o requerente, dizendo que até o prezado momento não consta nada no nome desse senhor, ou seja, pode comemorar e bater palma. Esse senhor não se naturalizou, por isso chama-se certidão negativa de naturalização. Mas em vez de sair uma CNN, ela sai uma CPN. O que é CPN, Sérgio? Certidão positiva de naturalização. Significa que o italiano se naturalizou brasileiro, ele renunciou à sua pátria. Sérgio, perdeu o direito à cidadania? Calma, vamos pensar direitinho, pensa comigo. Você vai ter que confrontar a CPN o dia que esse senhor se naturalizou, com a data de nascimento do filho dele, que te passa a descendência. Se a data do nascimento for antes da naturalização, significa que o pai desta criança, no nascimento dela, era italiano. Ele se naturalizou depois do seu nascimento, ou seja, você é italiano. O problema é, se nós fizermos esse confronto, essa comparação, e a data de nascimento do seu certificado, do avô, for depois da naturalização, significa que ele é filho de pai brasileiro. Aí, infelizmente, é uma má notícia, você perdeu o direito à cidadania. Beleza? Então veja, nós estamos reconstruindo a sua árvore genealógica. Então, pessoal, que nem eu estava falando, mas Sérgio, é só isso? Calma, a gente vai explicar direitinho. Uma vez que você tiver com toda essa documentação na mão, tem que se fazer uma análise, ok, desses documentos, antes de mandar traduzir e apostilar. Você vai pegar a certidão de nascimento do italiano, ok? Ver o nome do pai dele, o nome da mãe, o nome dele como está, a data de nascimento e vai para a certidão de casamento dele. Tem que estar alinhado e igual, entendeu? Dali aonde apareceu o nome do italiano, dos pais, enfim, todos os nomes tem que estar exatamente perfeito. Por que eu estou chamando a atenção de vocês dessa forma? Eu garanto para você, se você fizer do jeito que eu estou falando, a sua cidadania, o seu reconhecimento de cidadania, ele é 100% garantido. As 8.000 comunes que tem dentro do território italiano vão aceitar o teu documento. Ah, mas Sérgio, o meu documento tem uma variação, que nem eu acabei de explicar. Vamos pegar como exemplo esse nome aí do Bonuccelli para Bonicelli. Sente, uma vírgula é uma diferença. Existe comune que são muito exigentes, estou falando aqui na Itália, e tem comune que são maleáveis. Ah, então eu vou fazer onde a comune é mais tranquila. Então você vai ter que peneirar. Não é legal isso. Por quê? Porque você vai estar no Brasil, vai pedir para alguém lá fazer isso, esse alguém também que sabe quem é, está falando a verdade, e mesmo que esteja falando a verdade, a oficial naquela época aceitou, mas tanta coisas que vem acontecendo na Itália, as leis vêm ficando cada vez mais rígidas dia a dia. Imagine você, há 6 meses atrás a oficial aceitou o seu documento com aquela variação que tinha. 6 meses depois, abaixa um decreto, ela vai fazer uma atualização de curso, aí ela vê que aquilo lá ela não pode mais aceitar. Aí você chegou com seus documentos aqui na Itália para fazer a tua cidadania. O que acontece? Quando você pede a tua residência, recebe ou não. E aí? Não vale a pena você correr esse risco. É um sonho que você está reconstruindo, que há um investimento alto e não vale a pena você perder. Então, se tiver que retificar uma vírgula, retifica. Venha para cá com tudo certo, com tudo 100% organizado. Você vai fazer a tua cidadania num tempo recorde e as coisas vão funcionar. Aí você fez a análise e viu que está 100%. Qual é o próximo passo, Sérgio? Você vai pegar esses documentos,
levar para um tradutor juramentado e passar para a língua italiana. Todas essas certidões, menos a do italiano, né? Se o italiano nasceu e casou-se na Itália, não precisa traduzir, porque o documento já é italiano. Se ele nasceu na Itália, apenas o certificado de nascimento dele você não precisa fazer nada. O resto tem que traduzir tudo. Aí você tem os originais e mandou traduzir. Aí você vai pegar esse certificado, originais mais tradução, e apostilar tudo. Entendeu? Os documentos estão prontos para fazer o reconhecimento da cidadania. Veja, o princípio de você dar entrada na cidadania pelo consulado ou vir diretamente da Itália é sempre o mesmo. É a reconstrução da sua árvore genealógica. Deixar tudo alinhado, tudo perfeito. Aí você fala, Sérgio, eu vou fazer o reconhecimento na Itália. Ok, vamos lá. Para que você faça o teu reconhecimento aqui na Itália, você tem que ser residente aqui. Você tem que morar. Não tem como você dar entrada aqui nos seus papéis sem você residir. Quando a gente fala residir, é morar durante o processo. Uma vez que você tornou italiano, se você quiser mudar para o Brasil, ir para a Alemanha, Londres, Estados Unidos, é um direito seu, porque ninguém pode tirar o direito de ir e vir. Mas atenção, more durante o processo inteiro. Evite ir atrás de comentários de não, espera o vídeo passar, aí você pode ir embora e depois você só volta aqui para assinar. Não faça isso, porque isso dá residência fictícia. Faça a coisa correta, faça o certo, não troque o certo pelo duvidoso. Faça aquilo que eu estou te dizendo, é experiência própria. Faça a coisa correta, você nunca vai ter problema na sua vida, entendeu? Isso eu aprendi no meu berço. Então o que acontece? Vamos lá, documento legal, arrumou residência, ou alugou uma casa, enfim, vai fazer a cidadania com o Sérgio vai me hospedar na casa dele, enfim, ok. Para nós darmos entrada no seu processo, a primeira coisa, você tem que pedir a sua residência. Como é que funciona esse negócio de residência, Sérgio? Simples. Você vai até a Comune com toda a sua documentação, vai procurar o Estado Civil, Estado Civile, vai pedir um apontamento, que é marcar uma hora para você apresentar os seus documentos para a oficial de Estado Civil. Ela vai examinar os documentos, ver se está tudo em ordem, originais mais tradução e apostilamento. E ali ela vai te dar autorização para que você peça a sua residência na Anágrafa. Ok? A Anágrafa vai inserir o teu nome no computador ali, você vai assinar o módulo, preencher tudo certinho, e você vai ter que aguardar a visita do Vigile na sua casa, aonde você está morando. O que é o Vigile? Vigile é a polícia urbana, polícia municipal, ou na Itália é conhecido também como guarda, como polícia de quarteirão, ok? Esse Vigile, ele não vai te avisar o dia, a hora e nem a semana que ele vai aparecer. Do dia que você fez o pedido, ele tem 45 dias, olha lá o nosso Big Bang, faz parte do vídeo. O Vigile tem, do dia que você pediu a residência, ele tem 45 dias para controlar. Pode ser que ele venha no começo, pode ser que ele venha no final, e caso nos 45 dias ele não aparecer, a sua residência praticamente, automaticamente no 46º dia, ela é efetivada. Então entenda o que é uma tempística. O Vigile passou, controlou sua residência, você vai retornar no Comune para protocolar os seus documentos. Ok? Quando você protocolou os seus documentos, a oficial de Estado sabe que você é residente naquela comune. Sistema Anagráfico de População Residentes nesta comune. Aí ela pode pedir ao consulado de competência, aquele onde você morava no Brasil. Exemplo, se você for do estado do Paraná, Santa Catarina, enfim, aquela parte pertence ao consulado de Curitiba. Se você for do sul do país, Porto Alegre, consulado de Porto Alegre. Se você for de São Paulo, interior, eu digo estado de São Paulo,
você pertence ao consulado de São Paulo e assim por diante, como tem Rio de Janeiro, enfim, Brasília e tal. Lembra-se que eu falei para você que o teu bisavô imigrou para o Brasil e você tinha em mãos a CNN dele? Certidão negativa de naturalização. O que acontece agora? Você, como requerente, a oficial vai pedir a não renúncia de todas as pessoas que faz parte da linha reta até chegar no italiano. O que é não renúncia? O governo italiano quer saber se algum da sua família que faz parte da linha reta não renegou a pátria italiana. Uma vez que chegou a não renúncia, ele vai transcrever todos aqueles certificados que você portou para um livro no Comune. Então ele vai pedir, antes que eu me esqueça, sua NR, NR do teu pai ou mãe, NR do teu avô, ok? Do bisavô já tem a CNN. Aí fechou o ciclo. Aí vai se dar o direito de você exercer a cidadania italiana. Praticamente, quando chegou ali, que nem eu falei para você, ela vai escolher um dia da semana que a oficial vai estar com menos folga, menos dia de trabalho, com um pouquinho mais de folga, ela vai transcrever todos aqueles certificados no livro. Você vai ser chamado, vai comparecer no Comune, com fotografia, pagar a taxinha lá, que você tem que pagar, a carteira de identidade custa €22,50. A marca da bolo que você tem que levar, de €16. Para quem não sabe o que é a marca da bolo, é um selo que tem aqui na Itália, custa €16. Tudo que você vai fazer aqui tem que ter essa marca da bolo. E você vai assinar o livro. Todas aquelas certidões, aquelas folhas que ela fez, você vai assinar o teu nome. A partir daquele momento é como se você estivesse se registrando a sua certidão de nascimento. Sérgio, quais são os documentos que eu vou pegar na hora? Se você é solteiro, você vai ter em mãos sua certidão de nascimento em italiano, e já com a certidão de nascimento você pode pedir a sua carteira de identidade, que hoje é eletrônica, demora em média 6 dias laborativos para você receber a tua identidade. Dali você pode fazer teu passaporte, enfim. Então, uma coisa que eu vou chamar a atenção, se lembra que eu falei lá atrás, que quando o teu bisavô imigrou para o Brasil, ele não transferiu a residência, ele não fez nada disso, e você fez toda a reconstrução desse processo de Estado Civil. O que é Estado Civil? Você nasceu, teu pai te registrou, você casou, você registrou seu casamento, nasceu seus filhos, você registrou, e quando você vir a falecer, alguém vai registrar a sua morte. Todo esse passo a passo, nós temos que registrar lá no consulado quando você imigrar. Agora pensa como italiano. Você acabou de fazer a tua cidadania, você é o Sérgio italiano, vamos dizer assim, e não vou morar na Itália. Eu vim aqui apenas para fazer meu processo e vou retornar ao Brasil, ou vou para a Alemanha, ou vou para a Inglaterra, ou vou para os Estados Unidos, sei lá. Fora da Itália é igual. Você tem que transferir a tua residência. Se recorda que eu falei que o italiano não transferiu a residência? Mas você agora tem essa informação, você sabe disso. Então você que fez a residência aqui em Milano e vai retornar para o Brasil, você vai no computador, consulado italiano a São Paulo, a Curitiba, a Porto Alegre, aonde você pertence, vai procurar a página fast.it e ali você vai procurar AIRE, ok? Vai copiar o módulo, fazer o passo a passo, ele vai te pedir os seguintes documentos. De italiano, carteira de identidade ou passaporte. Você vai ter a carteira de identidade ou o passaporte na mão, qualquer um dos dois. Um comprovante de endereço da onde você vai morar. Se é no Brasil, comprovante de endereço lá. Pode ser água, luz, gás, né? Ou contrato da tua casa. Se você estiver na Alemanha, a mesma coisa. Um comprovante que esteja no seu nome. Então, recapitulando. Seu documento, a sua comprovante de endereço e a certidão de nascimento. Você vai escanear e vai mandar lá para dentro do consulado. O que acontece? O consulado vai pegar
aquele pedido de transferência de residência, vai comunicar ao oficial do Estado Civil, aonde você fez o teu processo, dizendo, olha, este senhor não pertence mais à anágrafa de população dessa residência, dessa comune. Ela vai dar baixa lá no teu nome, então você pertence àquele consulado. O que quer dizer pertencer àquele consulado? Significa que qualquer serviços consulares que você precisar como italiano, você não precisa vir na Itália. Vamos citar exemplo? Seu documento como italiano tem data de validade. Você fez apenas a carteira de identidade no Brasil. Se você não fez o seu passaporte, você pode fazer o passaporte pelo consulado. Se você tem o passaporte, seus documentos venceram, porque a validade é para 10 anos. Você tem que vir na Itália renovar? Não, você pode fazer no consulado. Mas você só pode fazer isso aí se você for italiano residente naquela jurisdição. Caso contrário, o consulado não pode te atender. Você era solteiro, você casou, teve filhos. Se lembra lá atrás que o teu antenato não fez isso aí? Agora é obrigação sua. Por quê? Você tem que registrar o seu estado civil. Se era solteiro, você casou, nasceu teu filho, você vai pegar a sua certidão de casamento mais a certidão de nascimento do seu filho, traduzir, apostilar, mandar pela faz.it, escaneando, mandando para dentro do consulado. Eles vão registrar o seu filho, automaticamente seu filho é italiano. Agora, se você veio fazer o processo na Itália, vou explicar de outra forma, e você já é casado e tem filhos de menor, isso é válido só para os filhos de menor. Quando você vier na Itália fazer o processo, a gente aconselha a não trazer o cônjuge junto. Por quê? O custo é alto, só vai te gerar custo. E não é uma coisa legal, porque se o seu processo ultrapassar os 90 dias, para você, tem como fazer um benefício que a lei te permite, que é fazer o permesso de soggiorno em attesa de cidadania. Você nunca vai ficar ilegal. Para o cônjuge não tem o que fazer. Entendeu? Então o que acontece? Você venha, traga todas aquelas certidões que eu já tinha falado, mais a sua certidão de casamento e a certidão de nascimento dos filhos de menor. Quando você chegar ao final do processo, todas aquelas certidões vão estar registrada e transcrita no comune. Se a tua intenção é morar na Itália, quando você terminou a sua cidadania, a sua esposa vem do Brasil com o teu filho. Praticamente, quando ela colocar o pé na Itália e você alugou uma casa, você vai, da sua nova residência, porque você fez o teu processo em Milano, te dou um exemplo, e você aluga uma casa em Verona. Quando a sua esposa e filhos colocaram o pé dentro dessa casa, no dia seguinte você vai ao comune com tua esposa, com teu filho, e você vai fazer a carta de identidade do seu filho, porque você vai apresentar o passaporte dele, a certidão de nascimento dele e pedir a residência dele. Ele já é italiano, o processo já está pronto. Quanto vai te custar isso? Nada. E se você mudar, toda vez que você mudar dentro da Itália, você tem que ir na sua comune nova de competência, onde você está indo morar, e pedir um câmbio de residência. Quanto custa isso? Nada, é gratuito. Sérgio, mas eu mudei para Londres, eu mudei para o Brasil, então você tem que fazer o teu AIRE. Se você veio sozinho, trouxe a certidão de nascimento dos seus filhos, mas você não vai ficar morando aqui, veio apenas para fazer o processo, quando você retornar para o Brasil, você faz o pedido da transferência da sua residência. Quando a sua residência for concluída, ok? E um dia você for fazer uma viagem para a Europa, basta que você apresente teu filho no consulado e faça o passaporte dele lá na hora. Por quê? Porque você registrou a residência dele. Ele é um italiano residente em São Paulo, em Curitiba. Só que ele não tem os documentos italianos. Mas o consulado tem todas as informações. No dia que você apresenta teu filho, pá, tá ali. Então, como eu tinha falado antes, a reconstrução dessa estante, que eu chamei de estante simbólica, que é a reconstrução da tua família, que o teu antenato não fez, e cada um que ia nascendo, casando, as pessoas iam dando continuidade, você teve que voltar lá para trás, reconstruir, mas daqui para frente você tem que deixar o seu estado civil sempre atualizado. Outra coisa muito importante, documento
quanto tempo de validade tem? Os documentos italianos, aqui na Itália, tem 6 meses de validade. Então se programa bem quando você for fazer toda a sua documentação para que ela esteja rigorosamente dentro dos 6 meses. Tá certo, tem comune que se passar um pouco, 6, 7, 8 meses, ela aceita. Mas você vai ter que ficar peneirando, coisa que eu não acho legal. Então você tem que estar bem sempre dentro das coisas. E é isso aí, essa é a reconstrução. Outra coisa, residência. O que é residência? Toda vez que você muda desta casa para uma outra casa, você tem que fazer o câmbio de residência. Mudou para outro país, você tem que fazer o AIRE. São informações muito importantes. E se você for fazer residência numa casa que um amigo for te dar, você tem que estar muito atento que nessa casa, por exemplo, aqui residência se dá por metros quadrados. Uma casa como essa, que eu tenho uma casa de 2 quartos, sala e cozinha, uma casa de quase 100 metros quadrados. Ela me dá no máximo 5 residências, mas 5 residências aqui seriam 3 pessoas num quarto e 2 no outro. É muita coisa. A gente sempre está 2 e 2. 2 num quarto e 2 no outro. O que acontece? Imagine se a pessoa pede a residência numa casa e ele tem mais de 30 residências, que isso aí é muito comum acontecer aqui na Itália. É uma coisa absurda. O vigile pode negar essa residência, porque onde estão essas 30 pessoas? Aí você fala, não, só mora eu e a Maria aqui. Não, mas aqui nesta casa, a comune, eu tenho a relação das pessoas que moram aqui, ele vai começar a perguntar, e fulano, beltrano, ciclano, onde é que estão? Você fala, não sei. Por quê? Os caras não transferiram a residência. Então, fisicamente, aquelas pessoas estão aqui dentro. Tome cuidado com isso, atenção no que você vai fazer. Ou a pessoa que te dá a residência tem que cumprir com as suas obrigações. Se você terminou o processo de cidadania, você mudou para a Alemanha, mudou para o Brasil, ela tem que respeitar o tempo que a residência tem que ser transferida. Por quê? Porque um pedido de AIRE ele pode levar até 90 dias. Londres era 6 meses. Então, você mudou para Londres, já está lá trabalhando, fez o pedido da sua transferência de residência, mas levou 6 meses. O que acontece? Você fisicamente para o comune está dentro daquela casa. Então atenção com essas coisas. Eu espero ter sido claro, né? Com esse conteúdo que eu quero dar para vocês. E que caso você tenha dúvida, nos comentários aqui desse vídeo, deixe seus comentários, eu vou responder a todos. Vou deixar meu endereço de e-mail, mais o meu número de WhatsApp do celular. Pode me ligar que eu atendo. Será um prazer falar com você e tamo junto, beleza? Vou ficando por aqui, me despedindo e até o próximo vídeo. Arrivederci!